Sente-se, porque hoje o martelo bate sobre as pedras mais cobiçadas já lapidadas pela humanidade. Estou falando de diamantes que valeriam, cada um, uma frota de jatinhos particulares ou uma coleção inteira de coberturas em Mônaco. Alguns carregam lendas de maldição, outros carregam recordes de leilão que fazem bilionários suarem. Prepare os olhos, e se puder, a carteira imaginária, porque vamos avaliar as joias mais raras do planeta. Nossa primeira peça nem tinha sido lapidada e já era lenda. O Cullinan, achado em 1905 na mina Premier, na África do Sul, pesava a marca assombrosa de 3.106 quilates, o maior diamante bruto de qualidade gema já encontrado. É como segurar um punho fechado de pura riqueza mineral. Ele foi presenteado ao rei Eduardo VII e enviado à Holanda, onde os irmãos Ascher o lapidaram. Dessa única pedra nasceriam 9 joias principais e 96 menores, um império de diamante saído de um só bloco. A maior fatia desse tesouro ficou conhecida como Cullinan I, ou Grande Estrela da África, 530 quilates em cor tipera, o maior diamante incolor lapidado do mundo por quase um século. Hoje ele cintila no topo do cetro real com a cruz, parte das joias da coroa britânica, guardado na Torre de Londres. Não existe preço de mercado para essa pedra, porque ela simplesmente não está à venda, mas especialistas estimam seu valor em centenas de milhões de dólares. Como avaliador, digo, algumas coisas valem mais por não terem preço do que por qualquer número que alguém inventasse. A segunda maior fatia, o Cullinan II ou Segunda Estrela da África, pesa 317 quilates em corte almofada e está cravejado bem no centro da coroa imperial britânica, a mesma usada em cerimônias de Estado desde 1937. Existe até uma lenda de que a Rainha Elizabeth II guardava um clipe especial para prender o Cullinan I ao Cullinan II e usá-los juntos como broche. 2 dos maiores diamantes do mundo, unidos por um simples clipe, um contraste que só a realeza britânica poderia bancar com tanta naturalidade. Se existe um diamante que carrega mais história do que quilates, é o Koh-i-Noor, 105 quilates de origem indiana, extraído das minas de Golconda e disputado por impérios mogol, persa, afegão e sikh antes de virar joia da coroa britânica em 1849. A lenda diz que ele traz desgraça a qualquer homem que o use, por isso hoje descansa apenas em coroas femininas. Governos da Índia, do Paquistão, do Irã e do Afeganistão já reivindicaram sua posse formalmente, sem sucesso. Como avaliador, é o único caso em que digo, dinheiro nenhum compra essa pedra, só diplomacia. Poucas pedras carregam um apelido tão sinistro quanto o Hope Diamond, um azul profundo de 45,52 quilates que, segundo a lenda, já teria levado à ruína donos como Luís XIV e Maria Antonieta. Historiadores sérios duvidam da maldição, mas admitem a origem nobre. Também veio das minas de Golconda, na Índia, e passou por cortes e recortes ao longo de séculos até ganhar a forma atual. É o tipo de pedra que faz qualquer avaliador sorrir e engolir em seco ao mesmo tempo. Hoje o Hope Diamond descansa em segurança máxima no Museu Nacional de História Natural do Smithsonian, em Washington, doado em 1958 pelo joalheiro Harry Winston dentro de um simples envelope, enviado pelo correio registrado comum. Sua avaliação de seguro já foi estimada acima de 250 milhões de dólares, um valor que dá para comprar uma frota inteira de jatos particulares ou centenas de apartamentos de luxo em Manhattan. Fica a pergunta, será que existe seguro capaz de cobrir uma lenda? Agora chegamos ao recorde absoluto. O Pink Star, 59,60 quilates de um rosa vívido quase sobrenatural, internamente impecável. Em abril de 2017, na Sotheby's de Hong Kong, ele foi arrematado por 71,2 milhões de dólares, o maior valor já pago por um diamante ou qualquer joia em leilão da história. Fazendo as contas, isso equivale a mais de 1.000 apartamentos de médio padrão em qualquer capital brasileira. Como avaliador, confirmo, raridade de cor em diamante rosa vale mais do que qualquer imóvel. Essa pedra começou como um bruto de 132,5 quilates, minerado pela De Beers na África do Sul em 1999, e levou quase 2 anos de trabalho de mestres lapidários até alcançar seu corte oval perfeito. Depois do leilão recorde, a joalheria Chow Tai Fook, de Hong Kong, comprou a pedra e a rebatizou de CTF Pink Star, exibindo-a como símbolo máximo de status em Xangai e Hong Kong.
2 décadas de trabalho, um bruto irregular, e o resultado é a joia mais valiosa já vendida publicamente. Na categoria dos azuis, o Oppenheimer Blue reina absoluto, 14,62 quilates em corte esmeralda, de um azul vívido raríssimo, batizado em homenagem a Sir Philip Oppenheimer, ex-dirigente da De Beers. Em maio de 2016, a Christie's de Genebra vendeu por 57,5 milhões de dólares, recorde de preço por quilate para diamantes azuis na época, quase 4 milhões de dólares por quilate. Para efeito de comparação, cada quilate dessa pedra vale mais que uma cobertura inteira em muitas cidades do mundo. O Blue Moon Josephine é outra raridade azul, 12,03 quilates em corte almofada, classificado como vívido internamente impecável, extraído da mina Cullinan, na África do Sul, a mesma que nos deu a joia real britânica. Em novembro de 2015, o bilionário de Hong Kong Joseph Lau pagou 48,4 milhões de dólares por ela na Sotheby's de Genebra e a rebatizou em homenagem à filha caçula, Josephine. Um presente de aniversário que qualquer pai gostaria de dar, se tivesse alguns bilhões sobrando. O Graph Pink soma 24,78 quilates em corte esmeralda, de um rosa intenso quase inacreditável, e por décadas ficou escondido em uma coleção particular na Europa antes de reaparecer no mercado. Em novembro de 2010, foi arrematado por 46,2 milhões de dólares pelo próprio Lawrence Graff, dono da joalheria que hoje carrega seu nome, um recorde para diamantes na época. Ele achou o preço justo o bastante para comprar a própria pedra que leva sua marca, o tipo de confiança que só quem entende de pedras preciosas tem. Poucas pedras têm uma origem tão nobre quanto Víteos Baixas, um azul profundo de 35,56 quilates que fez parte do dote da infanta espanhola Margarida Teresa em 1664 e depois passou séculos com a realeza da Baviera. Em 2008, Lawrence Graff pagou cerca de 24,3 milhões de dólares por ela na Christie's de Londres e tomou uma decisão polêmica, relapidá-la para 31,06 quilates, eliminando marcas históricas em troca de mais brilho. Historiadores torceram o nariz, mas o mercado aplaudiu, batizando-a então de Víteos Baixas Graff. Nem toda joia famosa precisa de leilão recorde para virar lenda. O Taylor Burton, um diamante de 69,42 quilates em corte peripureza quase perfeita, foi comprado pelo ator Richard Burton em 1969 por 1,1 milhão de dólares, recorde para a época, como presente para Elizabeth Taylor. Ela o usou em festas, jantares de gala e até no próprio aniversário, transformando-o em símbolo do glamour hollywoodiano dos anos 70. Corrigido pela inflação e pela demanda atual por diamantes históricos, esse valor multiplicaria muitas vezes, prova de que celebridade também lapida preço. O Archduque Joseph carrega 76,02 quilates de origem Golconda, na Índia, e leva o nome do arquiduque austríaco Joseph August, que o possuiu no início do século XX. Em novembro de 2012, a Christie's de Genebra vendeu por 21,5 milhões de dólares a um comprador anônimo, confirmando que diamantes historicamente documentados, com procedência real comprovada, sempre pagam um prêmio extra no martelo. Procedência, no mundo dos leilões, vale tanto quanto o quilate. Se rosa e azul já são raros, o vermelho é praticamente um mito. O Moussaieff Red é o maior diamante vermelho já catalogado no mundo, com apenas 5,11 quilates em corte trilhão. Foi encontrado por um garimpeiro no Brasil e depois comprado pela joalheria Moussaieff, que mantém seu valor em sigilo, estima-se que ultrapasse 20 milhões de dólares. Quando o assunto é cor vermelha em diamante, cada fração de quilate pesa como se fosse ouro puro. A De Beers guardava um segredo desde 1986, um bruto de 599 quilates encontrado na mina Premier, que levou quase 3 anos para ser lapidado pelo mestre Gabi Tolkowski até virar o centenário Diamond, com 273,85 quilates, cor de e pureza flawless, considerado um dos diamantes mais perfeitos já produzidos. Apresentado ao mundo em 1991, para celebrar o centenário da empresa, ele nunca teve seu valor de venda tornado público, mas estima-se que ultrapasse 100 milhões de dólares. Perfeição, aparentemente, prefere discrição.
O Regen tem 140,64 quilates em corte quase octogonal e uma história que atravessa a realeza francesa, extraído na Índia no início do século XVIII. Adornou a coroa de Luís XV e depois foi cravejado no punho da espada de Napoleão Bonaparte. Hoje ele está exposto permanentemente no Museu do Louvre, em Paris, como parte das joias da coroa da França, fora do mercado há séculos. Alguns diamantes, simplesmente, pertencem mais à história do que a qualquer cofre particular. O Sancy é, possivelmente, o diamante famoso mais antigo ainda identificável, 55,23 quilates de um amarelo pálido, lapidado em formato de pera dupla ainda no século XVI, muito antes das técnicas modernas de corte existirem. Ele já pertenceu a reis da França e da Inglaterra, atravessou guerras e heranças, e hoje também está em exibição no Louvre. 5 séculos de história cravados em uma única pedra, poucos ativos no mundo guardam esse tipo de permanência. Fechando nossa lista de raridades, o incomparável Diamond nasceu de um bruto de quase 890 quilates, encontrado literalmente em um monte de entulho de mineração no Congo, no fim dos anos 80. Lapidado para 407,48 quilates em formato almofada, ele é hoje o maior diamante internamente fláveis do mundo. Em 1988, foi oferecido em leilão com lance mínimo de 15 milhões de dólares e não encontrou comprador, prova de que até joias extraordinárias podem esperar o comprador certo. Depois de passar o martelo por todas essas pedras, chego a uma conclusão: diamante caro não é sobre tamanho, é sobre a combinação rara entre cor, pureza e história documentada. Um Cullinan vale pela realeza, um Pink Star vale pela cor impossível, um Hope vale pela lenda que carrega. Some tudo isso e você tem fortunas capazes de comprar ilhas inteiras, frotas de jatinhos ou prédios de apartamentos do começo ao fim. No fim das contas, todo diamante caro conta uma história, e é a história que dobra o preço. Se você chegou até aqui, já sabe avaliar uma joia com outros olhos, entendendo que realmente separa uma pedra comum de um tesouro histórico. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque toda semana avaliamos outra fortuna escondida em ouro, joias ou relíquias que valem mais do que impérios inteiros. No próximo vídeo, vamos abrir os cofres de outra categoria de luxo que vai deixar até bilionários de queixo caído. Até lá!